melhor, né? E vocês estão me ouvindo. Sim. Então, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço todo mundo que já chegou para o nosso encontro de hoje, do Ateliê de Tradução e Criação. Eu sempre faço essa introdução no início, né? Eu sou a Carolina Paganini, eu sou coordenadora do Núcleo de Tradução e Criação, e a gente tem feito esses encontros virtuais em junho, mas eu gosto de lembrar que a gente fazia esses encontros presencialmente, né? Só que eram encontros mensais, né? E agora, durante o isolamento, a gente condensou os encontros durante o mês de junho, né? Já fizemos vários, e ainda vamos ter mais dois, né? O próximo vai ser na próxima quinta, às 3 horas, com a professora Renata Mancini e Gustavo Bonin, que vão falar sobre poesia e música, tradução intersemiótica. E na outra terça-feira, dia 30, nós vamos ter o último ateliê deste semestre, que vai ser, né, coordenado pelo professor Vitor Amaral, que vai ser sobre Casa de Tradutores, né, em especial a Casa de Tradutores de Loren, na Suíça. Bom, hoje o encontro, né, a gente tem aqui o professor Emanuel Brito, que vai ser o debatedor, professor, né, da nossa instituição, Universidade Federal Fluminense, professor de Língua e Literatura Italiana, que vai conversar com Giorgio Sica, né. Então, antes de passar a palavra para o Emanuel, gostaria, né, de agradecer ao Giorgio Sica por estar aqui conosco e conversar sobre um assunto tão interessante e prazeroso. Acho que todos nós precisamos disso. E agradecer também aos monitores que estão nos ajudando, o Alan Cardoso e a Thalia Fagundes. Bom, é isso, boa tarde, e agora passo a palavra ao Emanuel. Obrigado, Carol, obrigado a todo mundo que está participando, que veio ouvir a gente, conversar um pouco sobre tradução. A Carol disse, né, que esse é um evento que a gente transformou nesse formato digital para ficar um pouco mais próximo nesse período em que estamos afastados de corpos, né, e dando segmento, né, a gente já teve encontro com o professor Beethoven, já teve encontro com o Felipe Marcel, entre outros, e dessa vez o nosso convidado veio falar, ele está um pouco mais longe do que os outros colegas que apresentaram um pouco seus trabalhos com tradução. O Giorgio está em Nápoles, né, mas ele é professor da Universidade de Salerno, e vai falar um pouco sobre um dos nossos poetas contemporâneos, que infelizmente já não está mais nesse mundo, de corpo, mas de obra, sim, né, que é o Manuel de Barros, e o Giorgio fez um trabalho super interessante, super bonito, de traduzir o livro Sobre o Nada, e vai falar um pouco para a gente sobre essa obra, sobre esse processo de tradução. Eu vou fazer uma breve introdução, né, ao nosso convidado. O Giorgio Sica, então, ele ensina literatura comparada e literatura italiana moderna e contemporânea na Universidade de Salerno, no sul da Itália, né? Ele traduziu para o italiano o Livro Sobre Nada, de Manuel de Barros, e uma antologia de Paulo Leminski. E traduziu também, a partir do italiano para o português, poemas de Alfonso Gatto e Rocco Scotellaro. O seu primeiro livro de crítica literária, abre aspas, porque o título é um pouquinho longo, O Vazio e a Beleza, de Van Gogh a Rilke, Como o Ocidente Encontrou o Japão, fecha aspas, foi traduzido ao português por Letícia Zini e Valéria Vicentini, e publicado em 2017 pela editora da Unicamp. Então agora eu passo a palavra para o Giorgio. Seja bem-vindo, Giorgio. Boa noite, boa tarde todo mundo. Eu queria começar agradecendo, né, a Carol e Mano por esse convite muito gentil, muito bem-vindo para
para falar desse poeta que para mim foi um dos meus primeiros amores no Brasil. Talvez o primeiro amor literário, a primeira descoberta do mundo bem diferente do que é o mundo da contemporânea poesia italiana, por exemplo. E essa foi uma das coisas que me impressiona muito chegando no Brasil, é quantas pessoas amavam esse poeta, o Manuel de Barros. Eu cheguei num momento em que um filme, né, um filme documental sobre a vida dele estava circulando. Eu lembro de ter visto esse filme em 2009, eu acho, 10, na UERJ, e a sala estava cheia para mostrar um filme que era um filme exclusivamente sobre a poesia dele. E quando descobri, né, que o Manuel de Barros tinha vendiu uma coisa como 3 milhões de livros, não podia acreditar, porque não sei se você sabe, mas na Itália, infelizmente, ninguém lê mais poesia. Todo mundo escreve poesia, mas ninguém lê. Um grande poeta na Itália é muito se vende 5.000 cópias. 10.000 é uma cifra verdadeiramente muito notável. Então, ler que um poeta contemporâneo, na época ainda vivo, era tão famoso e havia muitos amigos que eu ia conhecendo, né, que conheciam de cor os poemas dele. Foi para mim uma verdadeira revelação. E eu me enamorei dessa poesia totalmente idiosincrática, né, totalmente diferente do que eu estava acostumado a ler, porque Manuel de Barros, eu acho que ele conseguiu o que era o objetivo dele, né? Deixar que tudo ficasse em pé só através do idioma, do estilo, né? Isso é o que ele escreve no pretexto do livro sobre nada, que ele queria fazer, como Flaubert descreve numa carta a uma amiga. Flaubert queria fazer um livro que funcionasse só através do estilo, em que o conteúdo não fosse central. O Manuel faz algo parecido, né? Se inspira isso com um conteúdo, na verdade, único, porque aqui também ele se destaca completamente do que é pelo menos na Europa, né, uma tradição poética que coloca o indivíduo no centro da poesia para deixar a palavra, a natureza nas mais ínfimas, ele fala rasteiras, né, manifestações. É o mundo primigênio, incontaminado do Pantanal, que entra na poesia brasileira e entra com uma grande sabedoria, porque apesar que às vezes ele possa parecer e se defina naif ou ingênuo, Manuel de Barros é, como vocês sabem, um poeta extremamente refinado e culto, que junta o Padre Antônio Vieira, os sermões barocos, né, o 600 português, com os surrealistas franceses. Em particular, eu tive maneira de pesquisar mais profundamente o relacionamento que ele tem com o Rimbaud, que é um relacionamento verdadeiramente simbiótico e muito interessante também, porque a maioria da obra do Manuel de Barros foi escrita com ele já acima dos 70 anos, mas com o olhar e o espírito verdadeiramente de um adolescente, né, de uma criança, às vezes, nos momentos mais certos da poesia dele. E se vê que até o fim, né, da vida, o Manuel continuou lendo e relendo Rimbaud. Há algumas notas verdadeiramente pontuais algumas correspondências muito pontuais sobre o relacionamento entre os dois. E então, o que quis dizer para mim traduzir o Manuel de Barros foi entrar num idioma que, como vocês sabem, nem verdadeiramente um brasileiro, o português que se fala no Brasil, né, de hoje, é um português absolutamente inventado em alguns momentos, com muitos neologismos, muitas palavras
que trocam de sentido muita ironia, né? Muita ironia, muitos jogos, muitos truques com palavra. Truque com palavra é uma das expressões que ele dissemina nos poemas dele. E também é um idioma que às vezes tem palavras bem antigas. Eu lembro que teve que formar uma equipe, incluindo, na época, os avós da minha esposa brasileira, que me ajudaram a achar o sentido de algumas palavras bem desuetas, bem velhas, ou de algumas imagens que ele também, de algumas tradições que ele ia lembrando da infância dele, então do começo do século, do 20º século, século 20. E ele era bem consciente, né, da unicidade do idioma dele, tanto é que ele chega a falar de dialeto manolês arcaico no livro sobre nada. E dialeto sempre com um jogo de modéstia. Eu acho que o Manuel era bem consciente do valor da poesia dele, mas também a história não foi muito generosa com ele no começo, né? Os críticos literários e o público ignoraram as primeiras antologias, as primeiras publicações dele, e ele era particularmente tímido, né? Eu lembro que uma anedota que eu gosto muito, que eu li sobre ele, é o dia que ele foi convidado numa rádio no Rio de Janeiro, quando ele ainda vivia no Rio, para ler um poema dele, e com outros poemas da época, né? Com outros poetas da época. E no momento era nos anos 60, no momento de ler o poema, o Manuel desmaiou, e então não conseguiu ler esse poema. E por conta dessa também impossibilidade, né, de viver a vida literária, a cena literária, ele resolveu voltar para o lugar onde ele tinha crescido, o Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Um lugar que virou depois o centro, o fogo de toda a poesia dele. E outra coisa, particularmente, eu acho interessante, incrível, é a criação de vários heterônimos, né, que o Manuel de Barros, no curso da sua longa vida, inventou. Ou melhor, ele fala que são todos personagens verdadeiros, e em particular, quem ama Manuel de Barros não pode não pensar a Bernardo da Mata, esse homem maravilhoso que a gente teve até a oportunidade de ver no documentário sobre Manuel, que não falava, só assobiava, né? Assobiava e fazia o som da sirene do navio, e que era totalmente junto, como uma espécie de São Francisco contemporâneo, né? São Francisco, um louco que vivia uma comunhão perfeita com todos os animais e os seres da natureza. O Manuel fala que pássaros faziam ninho nele, que árvores botavam raízes, né, no corpo dele. É uma figura quase mítica. E vários outros. O Manuel sempre gostou de brincar de um jeito burguesiano, mas mais leve, claramente, com várias personalidades inventadas, fingindo de achar manuscritos antigos, fingindo de achar quadernos de crianças. É todo um mundo que eu acho que ele não podia absolutamente imaginar acabasse sendo lido por uma quantidade tão grande de pessoas, sobretudo de jovens, né? Uma coisa que ele sempre disse, que ele é absolutamente grato e surpreso com o afeto, o amor dos leitores dele, sobretudo dos mais novos. Então,
o que foi para mim mais difícil, se a gente quer falar, eu não sei, eu gostaria também que se no meio da conversa algum de vocês quisesse perguntar alguma coisa, para mim até fica mais simples, eu acho, mais interessante, se o Manuel, quem seja, tem alguma pergunta. Também tem alguns textos depois, talvez, para explicar se é uma coisa que pode ser interessante para vocês. Como traduzir algumas palavras que absolutamente não existem nem em brasileiro e muito menos em italiano. Que é um jogo, foi a coisa com certeza mais complicada da tradução, mas também mais divertida. Absolutamente mais estimulante. Então, eu não sei, Manuel, Bom, Manuel, a gente conversou esses dias um pouco, né, e eu tinha dito também para o Jorge que eu tinha algumas curiosidades, né, porque o Jorge me mandou essa tradução e eu achei super bonita, e acho que a maior curiosidade que me surgiu com lendo a sua tradução, Jorge, aqui eu aproveito para te perguntar, você fala, né, de como os avós dos seus filhos, né, te ajudaram o bisavós. Olha só, a descobrir algumas palavras, a interpretar algumas coisas, né, e é realmente difícil mesmo, né, quando o Manuel de Barros fala um dialeto manuelês arcaico, ele está remetendo a um arcaísmo mesmo em muitos momentos, né, você falou do Vieira, inclusive, né, desse barroquismo vieriano, né, que ele, de certa forma, recupera. Mas eu fiquei me perguntando o quanto observar os teus filhos também, que são brasileiros, aprendendo a falar português, te ajudou, de certa maneira, a observar as brincadeiras dos teus filhos, a linguagem dos teus filhos. Eu fiquei curioso nesse aspecto. É uma pergunta muito linda, eu te agradeço. Na verdade, meus filhos nasceram, meu primeiro filho nasceu quando a tradução eu acabei com a tradução. E ele nasceu, então eu depois fiquei muito surpreso e divertido em ver como exatamente ele reproduzia uma linguagem infantil, muitas vezes, né? Linguagem de criança, até na sintaxe e na gramática. A gramática do Manuel Barros, às vezes, é uma gramática generativa, né? Que é uma gramática como de alguém que está aprendendo a língua. Eu acho que ele várias vezes falou isso, né? Até que ele tem um livro que é Poeminhas Pescados na Fala do João, do filho de 5 anos dele. E essa, verdadeiramente, criatividade linguística das crianças, que é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei escrevendo muito o que meus filhos falavam, porque me lembrava muito essa poesia do Manuel de Barros. Eu lembro que um dia meu filho, quando eu contava a história antes de dormir para ele, me perguntou, por exemplo, para apagar a luz. Mas ele me falou: papá, quer acender a escuridão? É uma coisa totalmente manuelês. Totalmente, é maravilhoso, né? Porque a história era para ser contada na escuridão. E há muitas coisas, há muitas frases dessas que eu anotei num caderno. E é poesia pura. Claramente, esse jogo, uma coisa muito interessante também, eu acho que tem um trabalho para fazer sobre vários escritores em português que têm uma dívida com ele, né? Claramente, ele tem dívidas, em primeiro lugar, com o Guimarães Rosa. E é uma dívida reconhecida. Sobretudo, o Guimarães Rosa também das primeiras histórias. Tem o primeiro conto, quando ele deixa falar uma criança de 7 anos. Agora não lembro o título desse conto, mas eu lembro que é bem a linguagem do Manuel, né? Mas o Guimarães Rosa amou, foi um dos primeiros a amar os poemas de Manuel de Barros quando ele ainda não era famoso. Falou que os poemas dele eram um doce de coco. Mas outra coisa me chamou a atenção, que, por exemplo, o Mia Couto,
escreve muitas vezes de uma forma e com palavras que são totalmente do vocabulário do Manuel de Barros também. E também eu me acolho um leitor declarado do Manuel de Barros, mas, sobretudo, em alguns contos, tem uma proximidade bem interessante aí, bem profunda. E tem toda essa recriação, né, que a gente estava falando desse mundo infantil, mas visto também com uma grande, né, com algumas surpresas, alguns nesses de cultura alta, vamos dizer, a surpresa lá, criando esse curto-circuito. Eu acho que ele sempre quis juntar absolutamente o alto, né, com o rasteiro, com o mais baixo, porque na espiritualidade dele, o Manuel de Barros é um poeta profundamente ético, como falou também o Antônio Cândido, né, falando dos poemas dele, que o substrato dos poemas deles é profundamente ético, e que, apesar, né, da sua escritura ser tão fantasiosa, na verdade ele fala que é uma escritura profundamente racional. E o Manuel quer dar uma mensagem, né, uma mensagem de quase panteística, de amor, e com certeza franciscana também, de amor e comunhão entre todos os seres. E as crianças claramente representam um olhar puro, olhar não contaminado sobre a vida, que por toda a sua longa existência, Manuel procurou voltar a ter. Muito bem, muito legal. Outra coisa que você comentou no começo e que me deixou um pouco curioso é em relação à diferença que você fala sobre a poética do Manuel de Barros em relação à poesia italiana contemporânea. O que mais te salta aos olhos? Qual a grande diferença que você percebe entre, se é que a gente pode generalizar a poética italiana contemporânea como uma coisa só? É óbvio que não, mas o que você sente de mais saliente nessa diferença? Então, não tem na Itália hoje um poeta que seja verdadeiramente tão leve e irônico. Não teve nos últimos, acho, 50 anos pelo menos, né? Depois de algumas brincadeiras, mas eram brincadeiras bem mais intelectuais nos anos 60, 70. A poesia italiana contemporânea é muito, normalmente tem uma linguagem que ou vai, na maioria dos casos, no alto, vamos falar, uma linguagem ainda na Itália, né, nos poetas italianos tem uma herança, nós temos uma herança muito forte, né, muito profunda, que é a herança de alguns maestros do Novecento europeu, a começar do Montale e do Ungaretti, que marcaram, né, a cena cultural italiana por 50 anos, pelo menos. E depois foi bem difícil escrever algo daquele nível. Alguma novidade interessante está vendo na Itália de algumas mulheres, né, de algumas poetas que escrevem de um jeito bem interessante. Eu particularmente gosto da Mariangela Gualtieri nesse momento, como poeta contemporânea, viva, que é também uma grande atriz, então ela é bem forte nos recitais, em vivo. Mas, como eu te disse, tem também uma coisa bem engraçada, que tem um proliferar de poetas na Itália, né? Foi calculado que tem 500 mil pessoas que escrevem poesia, nós somos 60 milhões, mas não se vendem nem 10% dos livros de poesia no ano na Itália, totais, compressivos. Então tem alguma, como te dizer, eu acho que falta muito uma figura bem reconhecível, bem forte, como foi o Manuel de Barros ou foi o Paulo Leminski no Brasil, né, dos últimos 30, 40 anos. A gente está numa fase quase epigonal, né? Uma fase como se muito foi já dito, foi já atravessado, né?
até com Sandro Penna, Pasolini, na geração sucessiva, na geração dos anos 50, 60. Depois não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa. E não tem uma força linguística parecida. Eu penso em um nome que talvez faça uma coisa, de certa maneira, parecida. Queria saber sua opinião a respeito, que é o Gianni Rodari. Então, Gianni Rodari, ele é um nome histórico da... Mas, olha, o Gianni Rodari, que é genial, para nós é, infelizmente, considerado, desde sempre, desde quando eu sou criança, um poeta pela infância. Um poeta destinado a ser lido na escola por crianças. Recentemente aumentou o grau de dignidade literária dele, que é claramente bem alta. Mas o Gianni Rodari teve essa colocação de poeta pela infância, né, que absolutamente a gente não pode imaginar pelo Manuel, até a nível escolar, né? Nós fomos educados na escola, fomos criados lendo poemas do Gianni Rodari. Te falo de 30, 40 anos atrás, né? Até hoje, né? Se leem nas escolas os poemas dele. Mas é quase não fosse considerado um verdadeiro poeta, entende? Sobretudo pela academia, pelo mundo dos poetas mesmos, que é um mundo feroz, né? Não sei como é no Brasil, mas na Itália é um mundo feroz. Com certeza. Eu pensei nele, inclusive, porque eu descobri o Gianni Rodari adulto. Então, para mim, apesar de ver uma linguagem muito infantil e que se comunica diretamente com crianças, ele tem uma linguagem acessível e rica, né? Se você percebe que a poética dele vai muito além de aquilo que pode parecer numa primeira leitura, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, nós temos uma dificuldade na Itália, né? Como que o discurso, como que a poesia foi sempre foi considerada por muito tempo, né? Como te dizer, a forma literária mais alta desde o começo, como você bem sabe. Então, os sacerdotes da poesia tendem a... É bem difícil sair do cânon, vamos falar. Agora, para mim, é um pouco difícil também em português achar as palavras, mas é bem complicado a leveza, né? Como se a leveza não fosse considerada então brincadeira e uma forma poética satírica ou menor, coisa que claramente, né, agora teria que ser discutida, né? Tá sendo, mas é complicado o discurso. O Gianni Rodari, por exemplo, como te disse, foi sempre considerado só um poeta para criança. Entendo. Bom, você disse também, Jorge, que tinha separado algumas coisas para comentar para a gente, né, sobre as suas traduções. Eu acho que poderia ser uma boa... Pode ser. Eu procuro também mostrar para vocês o texto, que está aqui, agora vou ver a página. Por exemplo, a gente pode começar com o primeiro, né, que já dá para entender como é complicado, como é diferente no... Eu vou ver se eu consigo, assim, o esquema está aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora, acho que vai entrar. Ok. Sim. Esse é o componimento, é o primeiro poema, né? O que abre a primeira sessão do livro sobre nada, já o título da primeira sessão é maravilhoso, né? Da primeira sessão é Arte de Infantilizar Formigas. Agora, acho que infantilizar já é um neologismo, né? E como é que começa? As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Aqui entramos no mundo, né? O mundo do Manuel é um mundo do desútil, que é já difícil de traduzir alemão em italiano. Eu escrevi disutile, claramente é coisa completamente diferente do inútil. O disútil é contra o útil, tem uma função ativa. O inútil é algo que não serve, não presta. O desútil não presta como se não prestasse por escolha dele.
E depois, né, você continua lendo essa linguagem infantil que a gente falava, né, nos fundos do quintal. Essas são memórias, em efeito, de uma criança, né? Essa primeira parte é memória de uma criança. No fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso de saber. Outra vez esse 10, né? Muito riquíssimo, claramente. Só uma criança poderia falar assim. E eu procurei respeitar sempre todas essas idiosincrasias, né? Esses aparentes erros, que não são claramente erros, mas que eu procurei render tudo em italiano o mais perto possível do original. Também, se em Itália, né, no começo, no italiano podia soar até mais estranho que em português. Mas também o final, né? O pai campeava, esse outro verbo que em italiano foi difícil de render, e o final ele era acrescentada de garças concluídas. Agora, na minha tradução, por exemplo, disútil vira disútil, e todo de sapere. Como que ele repete sempre esse prefixo des, eu escolhi o dis e botei, e muito riquíssimo, resta molto riquíssimo, mentre campeava, che in italiano non esiste, nada parecido, virou campagnava. A campagna é o campo, e outro neologismo. Muitas dessas palavras, claramente, também em italiano foram neologismos. E foi interessante também a exceção em italiano da tradução do Manuel, que, vou te falar, foi ótima. Foi bem recebido. E o final, que ele era acrescentada de aironi concluídos, lei era cresciuta di aironi conclusi. Outra coisa complicada qual era? O Manuel fala de pássaros e de animais que não existem na Itália. Por exemplo, o bem-te-vi, que para vocês é absolutamente, né, um pássaro poético e familiar. Para nós não existe, mas por uma questão também de musicalidade e de aderência, de fidelidade ao texto, eu decidi manter o nome dos pássaros brasileiros, dos animais, botando uma pequena nota em que explicava o que eram esses animais, né? E, por exemplo, mano nero, essa é outra, mano preto. Mano preto, essa expressão mano, na Itália não existe. Mas como é que eu podia traduzir mano? Podia traduzir, eu pensei muitas vezes no napolitano, que para mim é o dialeto mais perto de mim. Então, em italiano, em napoletano, o equivalente de mão seria compà. Compare, compà, que é compagno, né, amigo. E então, Mano Preto, que é um personagem recorrente do livro sobre nada, para mim virou companheiro. Mas eu posso dizer, eu lembro, por exemplo, o à toa, é uma outra expressão que para mim foi verdadeiramente um desafio, foi à toa. Porque em italiano nós não temos uma expressão que seja exatamente equivalente. E às vezes o Manuel usa esse à toa como um substantivo. E eu pensei em traduzir à toa como fannulo, com um neologismo italiano. Fazer nada, em italiano há a palavra fannullone, cioè a pessoa que não faz nada. Então, à toa, como substantivo, virou o fannullo. Tem outro poema que eu amo muito dele, deixa eu procurar aqui. É o poema, a biografia dele, totalmente presa, vamos falar, totalmente escrita sobre Rimbaud. Acho que está aqui. Também essa palavra foi muito complicada. Agora vendo, eu lembro que isso me foi falada por um bisavô bem culto. Carrego meus primórdios no Andor. Essa palavra Andor
a gente não achava nem no dicionário uma tradução que fosse suficiente. E depois a tradução foi carico i miei primordi sulla lettiga, né? Para lettiga poderia ser um equivalente de esse meio de transporte legal e bem antigo. Lettiga era usada na antiga Roma. E essa foi outra coisa. Nesse poema é bem complicado a nível semântico e linguístico. Minha voz tem um vício de fontes. Eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras. Eu achei esse criançamento maravilhoso, né? Criançamento tem a raiz de criar, mas também de criança, que em italiano criança não existe. Cioè, a gente fala bambino. Então era bem difícil o jogo de palavra, né? Render o jogo de palavra. Mas em napolitano, il bambino, a criança, se chamou criatura. Então é a mesma raiz. Então eu escrevi criaturizzazione. Criançamento virou um neologismo entre italiano e napoletano, que é criaturizzazione. E continuando esse poema, né? Lá onde elas ainda urinam na perna, bom, quando a criança garatuja o verbo, isso também em italiano dá para fazer, gratuja la parola, descortinho para o arcano também foi a gente podia só dissipario, cortina é o sipario do teatro, né? Eu pensei traduzir dissipario, que também é uma palavra que no italiano pode soar para, como dizer, para o leitor italiano, pode ser familiar no mesmo tempo, ser misteriosa como o descortinho do Manuel. E deixa eu ver uma outra aqui, a última, talvez. Essa, eu amo essa particularmente, né? Essa é uma outra. Nasci para administrar o à toa. Esse é o à toa de que eu falava para vocês, né? O em vão, o inútil. Agora vocês podem me confirmar que o à toa não existe assim, né? Não se fala. Pertence de fazer imagens ou opera por semelhanças. E aqui il fannulo, l'invano, l'inutile, procurando esses três sinônimos, né? Render esses três sinônimos de que um completamente neologismo, um neologismo completo. E mais na frente. Esse também é o poema que eu escolhi como, que eu acho que é um pouco manifesto de toda a poesia do Manuel de Barros. E é, pelo que eu entendi, também um dos poemas mais conhecidos dele, né, entre os jovens leitores brasileiros. Eu botei esse poema, né, no retro da capa do livro. Acho maravilhoso. Eu leria, se vocês estão de acordo, sobre a beleza dele. Prefiro as máquinas que servem para não funcionar, quando cheias de areia, de formiga e musgo, elas podem um dia milagrar de flores. Agora, este milagrar, para mim, foi um outro achado maravilhoso. Agora, você, Emanuel, é um dentista, e milagrar é, para mim, um dantismo total, né? É um miracolare, milagrar de também, maravilhoso. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Também as latrinas desprezzadas que servem para ter gliros dentro, elas podem um dia milagrar violetas. Eu sou beato em violetas. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável, o abandono me protege. Bom, esse é totalmente, né, o que eu assinei antes sobre a espiritualidade dele. Eu acho que está bem resumida nesse poema, né? Esse é o Manuel eu acho que também é rico de ecos filosóficos, né? Aqui temos uma crítica à modernidade, à técnica que tem ecos de Nietzsche, de Heidegger nessa
nesse avertir, né, que as máquinas, na verdade, podem acabar com a magia e a criatividade do ser humano. E o nosso colega Adalberto está fazendo uma lembrança bem pertinente aqui, que é São Francisco de Assis, né, também. Quase total, com certeza. Quando ele é criatura, né? Com certeza, a inspiração franciscana deles é total, né? Já o Antônio Cândido falou disso, né? Esse fundo franciscano dele. Também esse verso final, né? Esse provavelmente Rimbaud, por exemplo. Esse poema também é maravilhoso. Venho de nobres que empobreceram. Esse primeiro verso está praticamente igual na temporada no inferno de Rimbaud, na sessão no inferno. Prestou-me por fortuna a soberbia, questa doença de grandeza e de monumentar os insetos. Aqui entramos já no mundo do Manuel, os insetos são deles. E aqui uns quantos mestres dele. Cristo monumentou a humildade quando beijou os pés dos seus discípulos. São Francisco monumentou as aves, Vieira os peixes. Aqui tem uns zeros, né, em português, infelizmente. Shakespeare, o amor, a dúvida aos tolos. Charles Chaplin monumentou os vagabundos. Com essa mania de grandeza, é de monumentar as pobres coisas do chão, minjadas de orvalho. Agora, esse verso final, né, você se lembra, tem um maravilhoso poema de um Rimbaud de 16 anos, que acaba esta noite bêbado, falando que ele minja contra o céu alto, contra o céu longe, e Bruno ele minja contra os heliotropos, né, contra os girassóis. Ele usa a palavra clássica grega, né? Esse poema simboliza o destaque do Rimbaud da tradição clássica. Ele está minjando contra o céu e contra os heliotropos, contra os girassóis. E eu acho que esse poema estava totalmente presente na cabeça, provavelmente até na cabeceira do Manuel, quando ele escreveu essa parte de livro sobre nada, essa sessão. Bom, só fazer um comentário rápido a respeito do que você mostrou para a gente. Eu também li algumas coisas da sua tradução, já tinha lido antes, e uma coisa que ficou para mim um pouco evidente, e que eu não tinha essa noção em relação à poesia do Manuel de Barros assim tão clara, é que alguns termos que ele usa na poesia dele são muito mais remotos, obsoletos e arcaicos no português do que talvez seriam em italiano, né? E você citou o gratuja, né? Que a gente poderia traduzir para o italiano um gratuja, né? Que é o destrói, mas o gratuja ele é tão presente no italiano hoje, ele é muito presente no italiano hoje. Claro, né? A gente tem até um instrumento para gratujar o queijo, né? Gratujar o queijo. Ralar. E eu tinha até separado umas outras palavras, por exemplo, ele usa plange, né? E que você traduz como piange. Sim, claro. Fácil, né? Germínio, que você traduz como germólio. Mas o que eu queria ressaltar, e que me chamou bastante atenção, é que são palavras que estão presentes no italiano hoje, mas que para um leitor brasileiro, elas não são familiares, né? Mas que talvez para um leitor italiano sejam, né? E que talvez seja aqui eu queria saber de você, se isso foi deliberado no sentido de você já está provocando tanto estranhamento com criação de novas palavras, que em certos momentos você preferiu se ater mais a uma etimologia comum das palavras para não pesar demais, né? E aí, juntando nesse comentário me pergunta, eu queria saber se você teve um retorno, né? Qual foi o retorno que você teve, de que maneira essa tradução foi recebida entre colegas,
na crítica, leitores, amigos, enfim. Perfeito, sim. Então, o que você fala está certo, né? Tem alguns casos que, por exemplo, esse Plange foi um caso, mas como você falou, já tanto estranhamente criado pelo Manuel e para alguns outros aspectos da tradução em italiano, que às vezes eu escolhi não complicar ulteriormente as coisas, porque de outro jeito, de outro lado, tem alguns outros termos que em italiano ficam mais longe, né, ainda na tradução italiana, quero dizer. E então eu fiz o que você falou, até teve momentos que o termo em italiano, que talvez é um português arcaico, né, um português mais que arcaico, um português barroco mesmo, um português do Vieira, que a gente, né, comentou antes das leituras dele, da formação dele. Ele foi formado pelos jesuítas, né, no colégio do Rio de Janeiro, quando criança e adolescente. E então tem também essas palavras que no brasileiro contemporâneo não se fala, mas que quando tinha uma versão italiana fácil, raros casos, mas eu optei por essa versão. E a tradução foi recebida muito bem. A versão saiu com uma pequena editora, graças a uma pequena editora com um ótimo catálogo de poesia. Mas saiu graças a nós ganhamos como se diz, uma beca, não é uma beca mesmo, mas ganhamos um apoio financeiro da Fundação Biblioteca Nacional Brasileira por essa tradução. E o livro foi recebido muito bem tanto por alguns críticos, ele foi recensido, não sei, no Manifesto, né? O periódico histórico da esquerda italiana, muito bem, foi recensido em Alfabeta, foi recensido em Nuovi Argomenti, muitos periódicos de literatura conhecidos na Itália. Agora, como eu te disse, não existe um público que compre poesia. Sei que foi esgotada as 500, acho que, cópias que o editor imprimiu. E ele me falou ter recebido muitos elogios por ter incluído o Manuel de Barros no catálogo. Mas foi também muito divertido para mim. Como que eu também sou poeta, escrevo poemas, normalmente quando acontece que eu faça um reading, eu leio também traduções do Manuel de Olemish, que gosto muito para alçar o nível de poema, deixar um pouco os meus durados para ler essas traduções, e o público normalmente gosta muito, curte muito as traduções do Manuel de Barros. Vou te dizer que foi até além do que eu esperava quando eu traduzi, como recepção na Itália. Mas do outro lado, como eu te disse, verdadeiramente não existe uma ideia de vender poesia na Itália. Bom, meu microfone estava fechado, desculpa, vou repetir. Não. Eu tenho uma outra pergunta, enquanto não chegam as perguntas dos nossos colegas que estão assistindo, a não ser que eu tenha perdido alguma, que é em relação ao que você lê em italiano e que te possa fornecer um repertório, digamos, um repertório coerente com a linguagem do Manuel de Barros. Então, desculpa aí. Eu queria voltar para... Só para fechar melhor a pergunta, o que da literatura italiana contribui para a sua construção desse Manuel de Barros em italiano? E depois eu vou passar a palavra para o... Então, fundamentalmente essa pergunta diz, da literatura italiana, nada. Eu li muito contemporaneamente, voltei a ler, sobretudo os surrealistas franceses, Rimbaud sobretudo. Além, escrevi um ensaio que foi publicado em Strumenti Critici, né? E aí queria voltar sobre a pergunta de antes, porque na verdade eu estava esquecendo uma coisa que para mim foi uma grande satisfação. Antes do livro ser publicado, eu tinha começado a publicar uma pequena antologia de 10 ou 15 traduções do Manuel de Barros, poemas. E mandei essas traduções para Cesare Segre,
que quem estuda literatura italiana sabe ser um dos maiores mestres, né, críticos literários da história no Novecento na Itália. E o Cesare Segre adorou Manuel de Barros, me falou que ele era um poeta divertido e louco, e que ele era muito novo ainda, sempre pela Itália, tinha pouco mais de 30 anos, e ele me convidou para escrever um ensaio lá, longo, para apresentar o Manuel de Barros ao público italiano, que foi publicado em Strumenti Critici, mais ou menos 10 anos atrás. E também graças a esse artigo, esse encorajamento do Cesare Segre, depois eu resolvi fazer a tradução, né, completar a tradução e procurar um editor, e depois, né, esse projeto da Biblioteca Nacional, que agilizou muito, né, na saída, na publicação do livro. E, bom, para a segunda pergunta, como te disse, eu verdadeiramente não acho que tem algum poeta italiano. Dante, por algumas coisas, é o poeta, em alguns momentos, que mais me lembra a linguagem do Manuel, porque o Dante como o Manuel, é um artista plástico da linguagem. E Dante estava criando uma linguagem, né? A gente poderia falar o idioleto dantesco, que ficou única na história da nossa literatura. Desde Dante, a literatura italiana vive de subtração. Pouco foi inventado, muito foi tirado, porque, né, porque Jorge, sim. Desculpa interromper, você pode só voltar a sua tela para você, por favor? Eu estou ainda com a tela. Perdão, eu estava me vendo aqui, achava que vocês também estavam. Mas desculpa. Sim, não, foi bom. Eu não sabia que estava ainda na apresentação. Agora está me vendo? Sim. Tá. Então, eu estava te falando que eu acho que no italiano o autor mais parecido para mim foi Dante. Dante porque é criador de um idioma, criador plástico, né? O idioma, a linguagem é matéria viva, plasmada pelas mãos do poeta. E acho que foi, às vezes, algumas coisas, alguns verbos, algumas palavras tinham para mim uma eco dantesca. Dante é um grande criador também de palavras com prefixo, né? In Zafira, se tu ti miassi come io mintuo. Algumas palavras que ficaram ápax na literatura italiana, foram faladas só para o Dante naquele momento. E eu acho que tem alguma coisa lá de parecido. Você que é um dentista, não sei como recebe essa Eu sou mais do que um dentista, sou um leitor de dente. Mas eu pensando numa síntese do que você disse, eu ando muito com o Máximo Cacciari nos últimos tempos, traduzindo e lendo, e o André, que está aqui, sabe bem, porque a gente falou dele há poucos dias, mas o Cacciari tem uma frase que para mim é bastante emblemática, nesse sentido, que ele diz que o poeta funda a língua, né, e o gramático, ele organiza e interpreta. Então, o poeta é aquele que inaugura, né, e depois o que vem depois é organização, uma tentativa de organização. Né? Exatamente. Infelizmente, na Itália, bom, era destino, né? Era também muito difícil manter todo esse magma linguístico do Dante. Então, a linha do Petrarca, simplificando muito, ganhou, né? Mas nós perdemos algumas intuições sobre a língua que eu acho maravilhosas e que às vezes algumas foram recuperadas mesmo só no Novecento, né? O André que está lá, que é um grande conhecedor do Emílio Villa, por exemplo, tem alguns poetas que voltaram nessa pesquisa, né, dantesca de criação. A gente tem 2 inscritos para perguntas. O primeiro deles é o Adalberto. Adalberto, boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? O microfone, divida a sua bela voz com a gente.
Ah, tá. Obrigado, Jorge, por essa tradução, viu? Eu não sei se você tem esse das entrevistas do Manuel de Barros que eu organizei. Não, Ele não. tá, eu coloquei ele no academia. Depois eu vou passar ele tá aberto, né? Vou passar. Obrigado, com grande Aqui prazer. aqui está o conjunto de todas as entrevistas que ele deu por escrito, Sim, que é um material muito rico. Mas eu ia falar dessa coisa do que o Emanuel falou do uso de termos arcaicos, né? Porque o Manuel, quando ele começou a ser lido, as pessoas viam nele um escritor meramente regionalista, né? No Brasil. Só sim, viam o aspecto regional da linguagem dele. Mas ele sempre trabalhou desde o início, ele adorava dicionários antigos, entre os quais o Viterbo, né? Que é um dicionário do sim. final do século XVIII no Brasil, e que o Viterbo já trabalha com locuções do português antigo, né? E o Manuel de Barros gostava de buscar essa linguagem arcaica, porque justamente ele tinha a intuição de que a linguagem do regional, do Pantanal, preservava essa linguagem arcaica. Então tem uma espécie de simbiose, né, bem pantaneira mesmo, do português arcaico com o português regional de Portugal, né? Então é muito mais um trabalho de elaboração estética, né, do que de meramente registro do regional, né? Com Você, certeza, com você certeza. mencionou, por exemplo, o termo campeava. Esse Sim, termo, esse verbo é fundamental, porque ele está no poema Infância, do Drummond. uhum, Meu pai campeava, né? sim. Então, ele vai atrás de um vocabulário que parece bastante pantaneiro e regional, mas, na verdade, é um vocabulário bastante erudito, né? E ele Exatamente. trabalha nesses Sim. dois registros. Mas parabéns, viu? Eu quero ler sua tradução depois. Com grande prazer, se depois você me deixar um endereço e-mail, eu mando com grande prazer o Ok, PDF. E, ok, não, muito obrigado. obrigado. Essa história do dicionário eu tinha lido do Viterbo e, não, e totalmente concordo no sentido que ele é aparentemente ingênuo, mas é totalmente uma elaboração feita com uma enorme sabedoria e padronança, né, de toda a tradição literária portuguesa e brasileira e francesa, eu añadiria com certeza. O Manuel, acho que sabia de cor a maioria da poesia francesa do 800 e do começo do 900, sem dúvida. Mas muito obrigado por você. A gente tem também o André, que está inscrito para fazer uma pergunta. Por favor, André. Sim, vocês estão ouvindo agora? Sim. Sim, maravilha. Porque meus aparelhos eletrônicos não são, eu não sou suficientemente atualizado para poder. Não, uma coisa que eu ouvi do Giorgio, que a gente se conhece bem, e conversamos muito, etc., é essa questão fundamental de um poeta que está entre dois mundos, mundos linguísticos, mundos sonoros, mundos de expressões. Esse, por exemplo, o fato de resolver que a língua napolitana, ou aquele que chamam de dialeto, língua napolitana, ele serve como alavanca para dar um mundo diferente sonoro. Por exemplo, a criaturizazione acho maravilhoso. E tem outras palavras que elas enchem em si, como é uma observação aguda do Giorgio antes, aquela do ser estilo mais forte do que em si a expressão racional poderia levar. Portanto, o estilo em si ganha com isso a força do timbre, a força de se ir além dessa limitação linguística para criar. Essa daqui dá uma liberdade grande. Sabe que me veio, na verdade não é a grande intuição, mas, por exemplo, um cara que fez isso é o Cesare Pavese. Cesare Pavese, ele teve que traduzir, ou seja, teve que reinventar uma língua aparentemente normal, transparente, digamos, numa linha, digamos, que depois vai ser aquela do Calvino, por exemplo, daquela que vai ser do Primo Levi, mas, na verdade, ele pensa em outra língua. E outro que é completamente louco, é o meio esquecido, o Fenoglio.
Total, É, total. é Fenoglio que escreveu tudo em inglês e depois se autotraduziu para o italiano e, portanto, ele pensou no outro mundo. Pensar no outro mundo. Agora, outra observação completamente corriqueira nos dias de hoje. Se tivermos 500 mil poetas, podemos fazer um partido dos poetas. E Acho quem que sabe brigariam todo entre eles. Brigariam o tempo todo. 500 mil poetas. Seria ótimo. Seria uma guerra civil interna, intestina. a guerra civil com palavras. Com palavras. Tomara. Mas que ótima a tua observação. Eu estou totalmente de acordo. Pavese e Fenoglio, né, que a gente ama, são dois escritores fundamentais para a transformação da narrativa italiana do segundo novecento. Eu acho Pavese, em particular, Fenoglio é um caso único, mesmo de autotradução, de pensar em inglês, de ver o inglês como uma forma de resistência e criação, né, de um mundo que ele não via na Itália dos anos dele. E o Pavese, como você falou, com essa aparente recriação de uma língua, em realidade mudou completamente o ritmo da prosa italiana. A prosa italiana é uma coisa antes e uma coisa depois de traduções do Pavese. Eu li uma coisa muito linda sobre o Pavese, né, que ele conversava o tempo todo com um italo-americano amigo dele, que era um mestre de slang dele, de gíria americana, para ele entender algumas, né, das gírias dos autores, dos times, dos passos que ele traduzia e rendê-la depois em italiano. Eu acho mesmo que Pavese foi o intelectual, não sou o escritor, mas provavelmente foi o intelectual mais importante, bem mais importante do que o Calvino, né? Para mim, é o intelectual mais importante daquela fase do centro do novecento, né? Totalmente. Era um mestre mesmo, era um... Não. A gente tem mais uma pergunta, mas eu queria aproveitar que a gente está falando a pergunta da Mariane, que já tinha escrito, mas eu queria aproveitar que a gente está falando de autores que se traduzem, escrevem numa língua que, em princípio, não seria a deles, e queria perguntar para você, Jorge, da sua experiência enquanto tradutor para uma língua segunda, né? Você que traduziu o Alfonso Gatto e o Scotellaro, do italiano para o português. O que difere para você essa experiência em relação a traduzir para a sua língua materna? Foi mais difícil no começo, com certeza, porque enquanto você lê, né, numa outra língua que você mais ou menos conhece, você está vendo já, está sentindo a tradução. Quando você tem que transferir a sua língua numa outra, e é um trabalho, eu acho, mais técnico, né? Qual será o equivalente melhor dessa palavra italiana em português? E, sobretudo, o Alfonso Gatto, eu resolvi fazer uma antologia que foi publicada pela nossa amiga Patrícia Peterle em Mosaico Italiano, né? Do Alfonso Gatto. E ele é um grande poeta, pela infância também. Os poemas de Alfonso Gatto, ele fala para criança de qualquer idade, né? São poemas maravilhosos. E então eu resolvi traduzir alguns desses poemas, 3, eu acho, em português. E uma coisa muito divertida, lá muito para mim também, eu fui ajudado por um amigo, Pedro Sá, o guitarrista, né, e produtor do Caetano Veloso, que musicou esses poemas com Moreno Veloso para fazer depois um show na Itália. E agora ele está gravando essas traduções de Alfonso Gatto em português, que ele musicou, que eu fiz. E ele às vezes me deu alguma dica, né, para carioquizar mesmo, como a gente falou, algumas frases aí do Alfonso Gatto que eram sobretudo destinadas, nesse caso, né, à criança. Mas é um trabalho, eu acho, bem menos instintivo, né? Um trabalho que você faz que precisa de mais versões. Às vezes quando você começa a entrar, pelo menos eu
eu sou um grandíssimo admirador de Ezra Pound. Para mim, Ezra Pound é o gênio absoluto da tradução do século XX. E Pound fala dessa sorta de incorporação do poeta que você vai traduzindo. Você começa a sentir a voz dele dentro de você, a ver as coisas com os olhos dele. O George Steiner, né, falando das traduções do Pound, falou que o Pound era o gênio autometamórfico, um gênio que se autotransformava. O melhor Fabro, né? Sim, exatamente, totalmente. O Ezra Pound é infinito, é um poço infinito. Também em relação às suas grandes intuições, né, dantescas, que serão depois, né, o viático para ele escrever o que ele escreveu, né, o The Wasteland e tudo o que veio depois. Então é isso, né, essa sorte de prazer que você tem quando você lê num outro idioma e está já traduzindo dentro de você, ou está se divertindo a pensar como é que eu vou traduzir isso, é um processo um pouco, para mim foi um pouco mais mecânico, ter que transferir em vez de em brasileiro, em português, os poemas italianos. Maravilha, obrigado, Giorgio. Eu vou ler agora o comentário da Mariane Barken, Sim. que ela pede se você pode comentar sobre a leitura da obra de Manuel de Barros e a relação que se faz da obra dele com a ecopoesia e com a ecocrítica. E ela agradece que ela adorou ouvir seus comentários sobre tradução. Eu agradeço muito, né? E sobre a ecopoesia, eu acho que esse foi um tema, né, que também entrou dentro do filme que foi feito sobre ele, o Caramujo à Flor, né? E ele é claramente um poeta, como, né, também esse manifesto poético que eu li antes, eu prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Ele é um poeta totalmente dentro a ecologia, né, no sentido mais amplo e mais nobre da palavra. E então é naturalmente um poeta, vamos falar, tem algo. Agora estou pensando, né, um símbolo da ecopoesia a nível mundial, por exemplo, o Gary Schneider, o poeta americano, né, o poeta Beto, o grande amigo de Kerouac, depois monge zen do Japão, depois que cresceu nos bosques aí de Seattle, no norte dos Estados Unidos, e que depois virou o primeiro declarado poeta ambientalista, né, nos anos 70. Mas o Manuel faz isso de um jeito, eu acho, sem nem precisar falar de ecologia, é totalmente dentro dele. Tá, o André... Sim. A gente tem um comentário aqui do Adalberto. Não, desculpa, do André. Sim, descobriu. Sim. O Arnaud Daniel. Desculpa, o Ezra Pound descobriu o Arnaud Daniel, estou no âncora dos Irmãos Campos na viagem transcriativa. Né? Sim. A Carolina também está fazendo um comentário pedindo para que você fale um pouco mais sobre o uso de termos do napolitano na tradução e como isso soa para os italianos de outras regiões. São termos mais conhecidos, menos regionais, ou a tradução teria de fato um tom mais napolitano? Então, não tem um tom napolitano, absolutamente é italiano, são muitos poucos os termos que eu pesquei no napolitano, você pode contar eles, acho, nos dedos de uma mão. E o napolitano é bem conhecido na Itália, né? O napolitano é, através, sobretudo, da canção, da música napolitana, da canção napolitana, que toda a Itália conhece, não soa estranho na Itália. Agora, é verdade que se um napolitano fala napolitano bem rápido, bem estrito, como aqui na cidade onde eu moro,
e no centro histórico da cidade, eu não entendo a metade das palavras que eles falam, sendo nascido aqui. Mas não é esse o caso, né? A minha é uma tradução totalmente italiana, com só algum empréstimo, vamos falar, 2 ou 3. Bom. Aproveitando também, né, esse nosso papo sobre tradução de poetas, de que maneira o Leminski entra na sua obra de tradutor? Então, Leminski é uma aventura ainda não concluída, porque eu estou com a ideia de fazer um livro. Eu, por enquanto, publiquei uma antologia em revista, em Trivium, uma revista de poesia na Itália, e também foi apreciado o Leminski, e eu acho bem estranho também ele não ter traduções do Leminski em italiano, e gostaria de fazer uma antologia dele, mais que uma singola coletânea. Agora, tem uma parte do Leminski que é muito jogo de palavra, que também perde muita graça traduzido em italiano, mas tem outros poemas em que ele se abre mais, cria músicas também bem verdadeiramente quase cantáveis, né? O Leminski escreveu textos, né? Também para o Gil, para o Caetano. E aí eu traduzi mais poemas assim e acho também muito lindo, acho verdadeiramente, mas bem mais fácil que o Manuel. Na verdade, não é um universo tão complicado aquele do Leminski. Tem uma parte, sobretudo quando o Leminski se confronta com o haiku japonês, né? E escreve o que Andrea Zanzotto na Itália chamava de quasi haiku, de poemas que são parecidos ao haiku, mas que não são haiku. E é uma boa parte da produção do Leminski, sobretudo do segundo Leminski, que, por exemplo, seria bem difícil de traduzir. Em vez de ter poemas, né, como, não sei, eu gosto muito de poemas como Eu Traduzi em Vernáculo, que adoro. Também lá tem muito, né, tem alguns neologismos, tem muita reflexão do Leminski sobre a escrita stessa, né, sobre por que escrever. Por exemplo, lembro agora de Razão de Ser, não? Escrevo e pronto, escrevo porque preciso porque estou tonto. Né? Ele brinca muito também com rimas, aí para sempre uma ironia. O Leminski eu adoro o título Distraídos Venceremos, para mim foi uma revelação. Seria um moto do partido político do André, eu acho que esse poderia ser um moto, né? Com licença, tenho que botar aqui. Então, é isso, né? Mas o Leminski eu quero continuar, a verdade é que eu estou pensando que agora eu vou ter um tempo um pouco mais longo no Brasil, quando vai ter, vou completar essa tradução. Até vou pedir ajuda aí todos os presentes que conhecem italiano. Essa era a minha próxima pergunta. Quais são os próximos tradutores que estão na tua... Desculpa, quais são os próximos textos poéticos ou não poéticos que estão na tua fila de prioridades para traduzir? Leminski. Então, tem Leminski, tem um poeta americano, Ron Padgett, né? Um poeta da New York School, que também publiquei uma antologia em revista, e gostaria de fazer um primeiro livro dele, em italiano. É um poeta que eu amo muito, e também tem um pequeno conselho cinematográfico para quem não viu. Tem um filme maravilhoso que se chama, espera aí, Patterson, um filme de Jim Jarmusch, de alguns anos atrás, um filme sobre a vida de um motorista de ônibus poeta na cidade que é a cidade de William Carlos Williams e de Allen Ginsberg, não Patterson. E esse filme, que eu acho uma graça, uma pequena joia, tem vários poemas originais que foram escritos por esse poeta americano que eu traduziram, Padgett. E depois eu também estou querendo traduzir, mas isso é um pouco mais difícil aqui na Itália de achar uma editora, por enquanto, um escritor carioca da favela, se chama Anderson França. Eu acho um dos escritores mais divertidos e lúcidos
sobre a condição de um negro pobre na favela e todas as contradições do Rio de Janeiro. Ele escreveu umas crônicas da favela que juntou num livro que se chama Rio em Chamas, que foi até publicado por Companhia das Letras, foi indicado ao Prêmio Jabuti, e ele ficou ameaçado de morte porque ele denunciou a milícia, também como jornalista, e depois começou a denunciar o Bolsonaro, as ligações do Bolsonaro, e agora ele está exilado em Lisboa. Ele teve que fugir do Brasil, entrar na casa dele. Ele já tinha se transferido, né, em São Paulo, porque o Rio era perigoso para ele, e depois, agora está em Lisboa desde um ano. E a escrita dele eu acho fantástica. E comecei uns contatos com ele para ver, mas também queria fazer isso por uma boa editora. Então estou vendo se acho. Bom, por enquanto é isso, como tradução. Ótimo. Eu sempre começo a falar e vejo que meu microfone está fechado. Então, eu estou recuperando aqui o comentário do Adalberto, que lembra aqui que inutensílio, a palavra inutensílio, era uma palavra, um termo também usado por Leminski, né, e que lembra diretamente a poética, a mentalidade do Manuel de Barros. Fazer brincar com as palavras, né? Sim, ele brinca muito também. Você vê uma relação próxima entre os dois, nesse sentido? Como gosto de brincar com a palavra, sim. Como agora o Leminski é um poeta, pelo que eu li, né, pelo que eu conheço dele, é um poeta bem mais mundano, sensual e apegado, como dizer, aos prazeres, a uma vida. O Manuel cria um mundo aparentemente, né, atemporal, infantil, de estupor, de maravilha. O Leminski é bem mais carnal, né, bem mais terrestre, eu acho. Eu acho que nós não temos mais. O Adalberto está agradecendo, concordando com as suas colocações. Nós não temos mais perguntas, mas eu queria fazer uma última consideração, lembrando de um título, de um termo que Manuel de Barros usa na introdução do. Já que começamos falando de Manuel de Barros, para terminar falando com ele também, sobre ele, que é a gente já falou, né, dessa construção intelectual falsamente naif, que ele pode às vezes parecer, mas ele usa um termo que para mim é muito instigante, e eu queria saber a sua opinião a respeito. Na introdução do livro sobre nada, que são, na verdade, as memórias fósseis dele, as memórias fósseis Sim. que ele acessa. Eu acho que você meio que já começou a responder isso quando você fala numa linguagem atemporal, né? Sim. Não sei. Então, memórias fósseis também agora tá me chamando, né, a sabedoria mineral, que para ele é o último estádio da sabedoria. Para ele ser pedra é o último grau da sabedoria. Sabedoria animal, sabedoria vegetal, e no fim, quando ele será apropriado, ele fala para a sabedoria mineral, a viagem dele, né, de conhecimento será concluída. Então, eu acho que nesse fóssil, nessa origem do mundo, ele está procurando, né? Ele fala, né, que ele está andando verso o começo, né? Tá voltando para o começo. Então é a ideia de onde tudo e as palavras, né, começam. As palavras são tá procurando aqueles restos, né? Aqueles primórdios também. E acho que é isso. Não sei se eu consegui responder.
mas o tema é bem isso, né? De uma ideia que tem a despalavra, né? É a palavra fóssil que ele procura. Ele chama, num poema muito famoso, essa despalavra, que seria a forma de ir além da lógica dualista, né? Que é o sonho de qualquer místico. Qualquer místico quer ir além da dualidade. E o Manuel de Barros hipotetiza que tem uma palavra que é como uma sílaba, né, inicial, que está presente em todas as culturas do mundo, que é a sílaba desde que o mundo nasce, a primeira sílaba falada por Deus, né, ou pelos deuses. E ele está procurando, né, a memória dessa palavra, né. O verbo, né? No princípio era o verbo. Aqui nós temos um verbo, né? Por exemplo, nos escritos hinduístas é Ka. O Roberto Calasso escreveu um livro maravilhoso que se chama Ka. Roberto Calasso, né, o fundador e diretor editorial do Adelphi, sobre os mitos indianos. Ka era o som originário. Na Índia, eles com um mantra, né, procuram recuperar esse som, um mantra. Tem vários povos no mundo que têm um som originário. Eu acho que o Manuel tem um pouco esse, né? Muito Legal. isso. Sim. Muito bom. Emanuel, Giorgio, eu queria fazer também uma última pergunta, né? Aproveitando que o Giorgio falou, né, no início, que ele é poeta também, que ele escreve os próprios poemas, e como, né, o núcleo é de tradução e de criação, eu queria saber, né, se você poderia falar um pouco, né, sobre o seu processo poético, sobre como, de alguma maneira, o processo de traduzir pode alimentar também o seu processo de criar. Com certeza. Então, para mim foi até difícil em algum momento não cair na tentação de replicar o Manuel. Mas ele ampliou um processo que já era dentro de mim. Para mim, o Manuel também convive, uma coisa que eu esqueci de falar, com os poetas japoneses de haiku, né? Que são outra minha grande paixão, antiga. Ele tem o mesmo olhar puro, puro verso natureza, né? Ele olha e também parece estar sempre em busca de uma iluminação, né? De uma compreensão mais profunda, intuitiva da realidade. Então eu juntei um pouco isso. Eu escrevi também muitos haikus na minha vida e ele ampliou também esse olhar, com certeza. E, claro, qualquer poeta, eu acho que você lê e ama profundamente, você acaba roubando alguma coisa dele, né? E acho que essa é a homenagem melhor que quem escreve possa fazer, consciente disso, né? Tem uma frase que eu gosto, né? Tem um comentário do Borges ao T.S. Eliot. O T.S. Eliot falando, né? Famosíssimo Tradition Individual Talent, né, do poeta que não faz algo que copiar outro poeta, que é ecoar a voz de um outro poeta. O Borges, que era mais irônico e direto, fala, não, ele não é que ecoa ou copia, ele rouba. Ele fala, todos os poetas roubam de um outro poeta. E é assim, né? A gente não pensa, não tem ideias, a gente repete, todos nós. Você chega a se traduzir para o português ou escrever também? Nunca fiz. Eu posso escrever alguma coisa em português, mas na verdade eu fui traduzir, alguma coisa minha foi traduzida em inglês e em espanhol, mas nunca em português. Mas na autotradução eu nunca fiz, na verdade. Não sei, talvez não tenha coragem de me autotraduzir, não acho que seja uma coisa interessante para o mundo. Mas você pode se autotrair. Sim, não, mas também eu tenho não é como te dizer, para mim a minha atividade como poeta é meio escondida, não é tão
Tem alguns aspectos que eu não curto muito, talvez aqui na Itália, do mundo poético, e prefiro também, né, é uma coisa que eu faço mais aí para os amigos, para ler, para curtir juntos. E é isso. Não sei, talvez gostaria de ler às vezes de ler no Brasil, isso sim, alguma coisa quando tiver mais tempo, mas claro, precisaria antes traduzir, vamos ver. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço muito. Emanuel, não sei se você está falando. Sim. A gente pode agradecer, né, a gente pode dar por encerrada esse encontro, agradecer imensamente ao Giorgio, que veio aqui prestar essa solidariedade ao público brasileiro tão abandonado nesse momento, né, e dividir com a gente um pouco da experiência, da alegria, do entusiasmo, do amor, né, pelas letras, pela tradução, por esse diálogo que a gente estabelece através da tradução entre os nossos mundos, né, porque acho que tem um pouco disso, né, por trás da nossa atividade, são as pontes, né, que a gente vai criando. Então, queria agradecer imensamente ao Giorgio, agradecer a todos os colegas, alunos, curiosos que estiveram aqui participando, mandando perguntas. E, Carolina, você quer fazer algum aviso final a respeito de certificados para... Eu já deixei uma mensagem no chat sobre os certificados, né, para quem quiser preencher o formulário. Em julho a gente vai enviar, né, e reforçar o convite para a semana que vem, às 3h. Nós vamos ter um encontro com a professora Renata Mancini e Gustavo Bonin sobre tradução intersemiótica entre poesia e música. Então, vai ser muito legal também. E pedir desculpas também, que a gente teve alguns problemas aqui para aceitar os participantes, né? Não sei o que aconteceu, mas o Meet não estava mandando os pedidos para entrar na reunião. Então, acabou que algumas pessoas não conseguiram entrar ou entraram depois. Tá. Eu também quero agradecer a todos, né? Quero agradecer muito o convite do Emanuel. Foi muito legal para mim poder falar sobre o Emanuel outra vez. Quero agradecer a Carolina e o Andrea também. O Andrea é meu grande amigo e meu primeiro mestre na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu quando cheguei no Rio, a primeira pessoa quase a primeira pessoa que conheci foi o Andrea. E é muito bom continuar, né, juntos. E, bom, eu deixei a minha e-mail na chat, assim que quiser receber a tradução, tiver curiosidade, pode me escrever lá, né? E tô, bom, esperando que os próximos encontros possa ser em presença, né? Que a gente possa sair logo desse virtual, né? Bom, muito obrigado a todo mundo. Que a gente se encontre fisicamente em breve, exatamente, né? Exatamente. Eu queria agradecer ao Andrea também, que não esteve entre os meus agradecimentos até agora, mas o Andrea foi quem me apresentou o Giorgio. Então, exatamente. O Andrea continua também grande mestre, Andrea Lombardo, que está aí entre nós, né? Obrigado por essa ponte que você construiu. E obrigado mais uma vez a todo mundo que esteve até agora com a gente. Sim, muito obrigado para todos. Bom, tchau, até a próxima. Espero que a gente se veja. Até breve. Até breve, gente.